família e que o Senhor esteja dando cada dia mais graça e sabedoria sobre a vida dele. Usa ele de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar com vocês. Faz pouco tempo que estou aqui em Santo Antônio de Jesus, faz 2 meses e alguma coisa, e posso ver que a cidade é uma cidade bem agitada, principalmente no trânsito. Durante o dia a gente vê, é uma cidade maravilhosa, a qual eu me senti muito bem. Como o pastor estava falando, eu realmente, eu e minha esposa estamos com um trabalho aqui de evangelismo, um grupo de crescimento que a gente está fazendo da comunidade alcance de Telêmaco Borba, que também é a mesma da alcance de Curitiba, que a gente estava morando em Curitiba e fazendo missão ali. E mediante todos esses desafios, Deus já vinha de grandes anos atrás desafiando, até mesmo quando eu era solteiro. Mas agora chegou um tempo que no meu casamento, além do meu pastor, que me acompanha já há 17 anos, está fazendo o meu casamento, ele também deseja fazer com que eu e minha esposa venha a ser lançado para uma linha de frente mais... Porque até então a gente estava de missionário, viajando para algumas nações, fazendo alguns trabalhos específicos, mas agora a gente está fazendo um trabalho local, um trabalho, paulatino e devagar, mas é um trabalho constante e fixo. E a gente se estabilizou aqui agora, em Santo Antônio de Jesus. E é um prazer estar com vocês. O nosso objetivo central é buscar pessoas que não têm uma igreja, pessoas que realmente estão ali precisando do evangelismo, sabe? Quando você vai ali evangelizar, aquele cara não conhece nada, a gente vai lá e prega o evangelho, acompanha, discipula, anda com essa pessoa e essa pessoa é transformada. E pessoas também que por alguma coisa, alguma frustração, se desgarrou da fé, a gente está ali também para orar, interceder e convidar. Então, esse é basicamente o nosso propósito aqui, eu e minha esposa. A minha esposa se chama Laís, ela ficou, ela está grávida, glória a Deus, você pai, e mediante a isso, a gente aqui vai falar hoje sobre família. E um assunto sério, um assunto de Deus, um assunto que eu e você estamos inseridos todo dia. E como a gente vê a família hoje, qual é a dimensão, a cosmovisão que as pessoas têm de família, e qual é a visão de Deus sobre família. Mediante isso, a gente vai estar lendo um texto que eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro Ezequiel 43. Ezequiel 43, versículo 2, diz assim: E eis que a glória de Deus, de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aqui, irmão, esse texto, Deus ele já tem me conduzido há um tempo nesse texto, e aí eu te pergunto, o que é uma família nesse texto? Por conta que Ezequiel estava falando assim, está vindo do Oriente, vai resplandecer uma glória, e essa glória vai refletir, e ali ele já pronuncia que vai ter uma voz de muitas águas. Aí você tenta imaginar o que seria a glória. O que vem do Oriente? O que vem do Oriente? O sol. O sol nasce no Oriente. Se eu e você entender a constância de Deus, de gerar uma família saudável em Deus,
a gente vai entender que a glória do Senhor vem resplandecendo sobre as nossas famílias com propósito, com destino. E qual é o destino que Deus tem para mim e para você? Um destino fixo, um destino que nos leva a entender cada dia a seriedade do que é uma família, do que é uma aliança, do que é um posicionamento. Então você analise comigo, o texto ele diz que vem uma glória do Oriente e resplandece. Para você entender, a glória de Deus é onipotente, ciente, presente, ele resplandece sobre a terra. E para você entender melhor, é como o sol, a luz do sol, quando bate na terra, ela vem e cobre toda a terra, a luz. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus, ela entra na nossa família, onde você acha que às vezes não tem uma solução, onde você acha às vezes que a tua oração não é ouvida, às vezes onde você acha que alguma coisa está acontecendo, eu te digo, a glória de Deus está lá, e ela quer sim, de alguma forma, influenciar as decisões de pessoas, porque eu creio assim, quem anda com Deus é transformado. Hoje, a gente veio cultuar o Senhor. Cultuar é entregar a Deus tudo o que Ele já tem nos dado. Ou seja, é uma gratidão voluntária. Eu acredito que a voz de muitas águas, aquela luz, aquela glória de Deus que bate na família, porque aqui a gente está falando de propósito, de destino, que ela resplandece sobre a nossa família, essa voz de muitas águas se sobressai nas nossas vidas, na vida da nossa família, da minha esposa, e eu começo a entender o papel de homem e de mulher de Deus na sociedade e no meu lar, dentro da minha casa. Eu creio que eu e você nós fomos chamados para se posicionar numa cultura, no mundo, onde tem muita gente, infelizmente, negociando muitas coisas de Deus, e principalmente família. E quando eu comecei a meditar algum tempo atrás, nessa palavra sobre a glória de Deus, sobre o convencer de Deus, sobre o posicionamento de Deus, de me mostrar mesmo o que significa a voz de muitas águas, eu comecei, porque eu vou te dizer, irmão, uma base de uma pessoa de Deus tem que ser uma oração, tem que ser um posicionamento de intercessão, tem que ser constante, perseverante, persistente, sabe por quê? Porque tem coisas no dia a dia, tem guerras que vêm querendo te tirar deste propósito, tirar você da oração, tirar você do sobrenatural de Deus, tirar você do destino que Deus projetou. Eu creio que a sua família, você vai mexer com a família de alguém para você ver se, né? É ou não é? Mexe com a sua família, você não vai. Então, é assim Deus quer trabalhar. A família dos céus, Ele quer trabalhar esses mesmos valores com a gente na terra. Mexa com Deus, mexa com o Senhor dos Exércitos. Quem é você, filisteu, que mexe com o Senhor dos Exércitos? Quando a gente tem o posicionamento de entender que a família que o Senhor projetou é o mesmo reflexo e modelo que a gente tem que passar para a sociedade ou para pessoas como modelo. Deus chamou eu e você como modelo, um modelo que não vai retroceder em meio a uma sociedade que eu vou te falar. Muitas vezes, você tem visto aí na rede social, em algumas coisas, eles querem negociar e forçar a igreja a negociar princípios. Nós não vamos negociar nada. Amém? Você não vai negociar a tua família para nenhum princípio quebrado, nenhum princípio forjado pelo mal. E essa voz de muitas águas é uma voz que eu e você temos que observar, da parte de Deus. Você que está aí ouvindo, online, está aqui ouvindo com a gente, vamos entender a voz de Deus. Existem várias vozes, existe a voz das emoções,
a voz do diabo, existe a voz de Deus. Eu quero que você levante a mão. Quem já esteve em cachoeira aqui? Cachoeiras. Aqui, não sei se tem muita cachoeira aqui. Então, no Paraná tem muitas cachoeiras. Eu quero que você relembre, quando você foi para a cachoeira, aquela queda d'água faz um barulho. E depende ainda da cachoeira, faz um barulho cada vez mais, muito, muito alto. E eu fui analisar essa palavra de Deus para mim, e fui analisar a voz das emoções, e fui analisar a voz do diabo. Tem muitas coisas que o Senhor mostra para mim e para você, para que a gente venha entender como funciona o inimigo, porque ele quer investir na nossa família, e porque Deus quer investir na nossa família. O que é ser um homem hoje, no meio dessa sociedade? Um homem que a Bíblia diz que deve ser ter uma hombridade, ter um posicionamento, entender a autoridade que ele recebeu de Deus, para ser o cabeça do seu lar. Mas antes do homem querer ser o cabeça do lar, Deus mostra para ele que o próprio Deus quer ser a cabeça dele. Ou seja, ajudadora, sabe quem é ajudadora? É você, mulher. Mulher de Deus, mulher de oração, mulher que tem os seus filhos, que tem ali uma constância. Você, ajudadora, quer ouvir um homem de Deus, que ele te dê uma condução, que ele te dê uma direção de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus é a cabeça do homem, o homem não busca a direção no mundo, ele não busca a direção em coisas que não vai levar ele num mover profético, num sacerdócio, num rei, num profeta do lar. Então o que eu quero que vocês enfatizem aqui hoje, eu e você, como homem de Deus, cara, para ser homem de Deus não precisa estar aqui em cima só pregando, não. Vou te dizer, todo dia tem uma faculdade aí fora para a gente pegar um canudo. No final do dia a gente vai receber um canudo, e a gente vai, sabe na onde que a gente vai celebrar? Na nossa família, que a gente venceu as coisas, que muitas vezes as artimanhas do inimigo, porque a gente entendeu o posicionamento de homem. Então, diante desse quadro, eu comecei a estudar sobre essas vozes, e eu comecei a estudar e pensar e meditar, e ouvir outros homens de Deus também, e cheguei assim num pensamento que Deus, todo momento, fala com a gente de alguma forma, mas também o diabo, todo momento, quer investir de alguma forma, e todo momento as emoções querem passar na frente da voz de Deus. E eu descobri que quando você vai caminhando no teu destino, o sol tem um destino, amém? Todo dia ele nasce no Oriente, constantemente. Ele não brilha mais e nem menos. Ele é constante. A glória de Deus é constante. O sol não oscila, ele continua o mesmo. A glória de Deus não oscila, ela continua sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre o jovem que quer constituir uma família estruturada, mas depende da gente. Então assim, como que Deus quer conduzir eu e você com a força dele na terra como modelo? Quando eu começar a entender que muitas vozes, sabe quando você está lá no serviço, o conselho do amigo é: rapaz, larga mesmo, larga da sua mulher. Ou, rapaz, criação de filho é você viver acorrentado. Eu ouvi um cara dizer, eu estava passando, e eu vi um rapaz dizer, num carro, ele pegou uma carona comigo e com um rapaz, e esse cara falou assim, o que pegou a carona: rapaz, ter filho, eu vou te falar, viu, é viver acorrentado. E eu comecei a pensar o nível do pensamento de algumas pessoas que chegaram. Sabe por quê? Porque a boca fala que está cheio o coração. E eu creio que Deus às vezes quer esvaziar o meu coração e o teu coração. Existe o barulho de Deus? Não, existe uma paz, uma voz de Deus que cobre todas as vozes. Os barulhos só quem faz é o cão. Ou as nossas emoções, muitas vezes, querendo fazer um barulho, a gente não consegue decidir, a gente precisa que o marido decida, a gente precisa que a esposa
tem um posicionamento de conselheira, e como a gente vai ver na luz da palavra, quando você começa a entender as tuas emoções, você começa a frear as tuas emoções. Você começa a entender. Eu fui convidado para fazer um casamento, só que antes disso, eu falei assim, olha, essas pessoas, a gente já estava acompanhando essas pessoas. E eu falei assim, é o seguinte, a gente faz o casamento, só que para a gente fazer o casamento, a gente vai ter que ter umas conversas mais de perto. Ou seja, você vai ter que me dar permissão para mim começar a conversar com você, eu e minha esposa, sabe? Porque casamento é uma coisa muito séria, a gente não pode casar para você descasar amanhã. Então, é uma coisa para o resto da vida, biblicamente, falando de uma forma coerente e correta, mas sem negociar os princípios. Aí, eu conversando com eles toparam, aí eu chamei ele para uma conversa e falei, cara, tem muitas coisas num casamento que a mulher espera de você, que a mulher espera de um homem, um posicionamento. A minha esposa espera do Jonathan, que quando ele chegue na casa, Deus chegue junto, o Espírito Santo chegue junto, que ela sinta essa presença. Se ela estivesse aqui, ela poderia até contar o testemunho. Eu acho assim surpreendente a glória de Deus, porque quando eu chego, ela diz que alguma coisa chega junto, que é uma paz, que é uma segurança, que é algo inexplicável. E engraçado, nós homens não precisamos fazer força, a gente só precisa se posicionar nesse destino, como o sol é posicionado e como o rio, a cachoeira, ele tem um destino e não desvia. Assim é a nossa hombridade em Deus. E quando a gente começar a ouvir esses posicionamentos, as direções de Deus, a gente vai começar a se achegar perto dessa cachoeira, a chegar perto. E quanto mais a gente chega perto dessa cachoeira, menor fica as vozes das emoções e menor fica aquelas vozes mentirosas do inimigo. Porque você começa a entrar na cachoeira e aquele barulho, você só consegue ouvir Deus. Por isso a Bíblia diz que Ele é a voz de muitas águas. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, menos você ouve o barulho do mundo. Menos você ouve as tuas emoções, às vezes, fazendo barulho dentro de você. Menos você ouve o inimigo. Aí você começa a entender o propósito da família, porque aí a mulher vai buscar no marido algo que ele tenha de Deus. Aí a esposa vai olhar o marido orando, intercedendo, buscando, lutando, porque ninguém é perfeito. Vou te dizer, a gente luta contra o inimigo, e às vezes o inimigo está dentro da gente. O nosso próprio eu, temperamento, irmão, nem tudo é o diabo. Olha, nem tudo, na verdade, a maioria das coisas não é o inimigo, não é o diabo. Muitas coisas é a decisão errada, com um temperamento forte que precisa ser moldado pela glória de Deus. E a Bíblia foi feita para mim, para você, para nos fortalecer em Deus. É possível viver uma vida tanto jovem, como uma pessoa de idade, como uma criança, tendo um destino claro. Deus já deixou. E eu descobri que quanto mais você se achega nesta cachoeira, você ouve Deus. Só que eu descobri que existe cachoeiras, que quando você vai até ela, até de tanto impacto que ela bate ali nas pedras, que você se achega perto dela, que forma uma neblina em volta. Então vai existir momentos, irmão, que eu e você vai ir até Deus, e Ele vai vir com algumas palavras muito certeiras para a gente, para que a gente mude o nosso temperamento, mude algumas decisões, e reforce as nossas qualidades, porque eu vou te dizer, você que está sentado aqui, sabe por que Deus te colocou aqui? Porque você tem uma qualidade, você deve ter tantos livramentos de Deus, você deve ter um testemunho lindo, você deve ser as pessoas que estão aqui, provavelmente estão aqui, porque querem cada vez mais conhecer o seu próprio Criador, que é o Senhor dos Exércitos, amém? E eu creio que você tem, você tem qualidade que você precisa externar,
o pastor orou sobre ser modelo. Irmão, ser modelo na palavra de Deus não é ser orgulhoso, não é ter fama, não é ter um monte de coisa, é ter testemunho. Então eu e você, quando você chega nessa cachoeira, que essa neblina cobre eu e você, é o entendimento do destino do filho. Eu já tive experiência de ver pais criando filhos assim, pastores criando filho, já tive a oportunidade de ver muita coisa, e eu aprendi uma coisa: um homem que entende o seu posicionamento, que a gente vai ver aqui em Coríntios 11, por favor, Coríntios 11, você abre aí junto comigo. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Três, 1 Coríntios 11, 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Sabe o que significa esta palavra, ser cabeça? É ter um mentor, é ter aquele que te direciona na palavra, que te direciona numa verdade, que te direciona num princípio, que te direciona a entender suas funções como homem e como mulher. Porque nós, homens, temos uma função no nosso lar: protetor. Muitas vezes a mulher não quer dinheiro, não quer dinheiro, a mulher quer proteção, e nós, homens, queremos amor. E amor, tem uma diferença entre mulher e homem, mas o homem precisa entender suas funções, e a mulher precisa entender as suas funções como ajudadora. E eu fiquei pensando em algumas coisas. O que seria essa voz de muitas águas? Qual o destino? Porque eu vou te falar, eu orei por muito tempo por um casamento. Deus, eu quero casar, e estava em missão, estava viajando para outros países, fazendo missão na África, na Argentina, entrando em vários lugares, África do Sul, e Deus fazendo grandes coisas. Só que a questão era, eu tinha algo que eu buscava com perfeição, eu buscava um casamento. Sabe por que eu buscava um casamento? Porque eu queria um casamento, por conta que, cara, eu saí do mundo, vamos lá, eu saí de uma criação de terreiro de macumba, aquelas coisas todas, meu tio, né, era macumbeiro, então eu fui criado de berço, e fui até os 15 anos naquilo. E depois que eu conheci Jesus, eu conheci realmente experiências sobrenaturais com Deus, de ver as coisas mesmo, então isso me formou, me deu um posicionamento de entender. Quando eu comecei a buscar Deus, eu decidi de uma vez por todas, eu não fiquei oscilando não, eu falei, é isso, eu quero isso. O pastor que me ganhou, ele me batizou, sabe, me acompanhou, 17 para 18 anos, ele está aqui, ó, acompanhando, ele que trouxe eu e minha esposa para cá, é um homem de Deus, um homem que já anda com outros homens de Deus, tem testemunho, tem uma vida com Deus. Então eu pude ver modelos perto de mim, eu pude andar com pessoas de modelo, e eu não vou ser diferente, eu vou ser modelo no nome de Jesus, porque a minha família, eu vou entender como eu vou amar. Minha esposa, ela quando me vê, ela vai sentir segura, ela vai sentir protetor. Chegou o protetor do lar, chegou o provedor, chegou aquele que dá carinho, que não é autoritarista, que tem diferença entre autoridade e autoritarismo. Então Deus te deu potencial para mim e para você, para a gente usar. Deus deu um potencial maravilhoso para você, irmão. Você tem tanta promessa, tantas promessas, que a ponto que elas precisam te seguir de tal forma, de tal velocidade, para poder te alcançar, porque você está caminhando na vontade de Deus. Se eu e você caminham na vontade de Deus, com certeza a cabeça, que é Cristo,
vai conseguir conduzir a gente e a gente vai conduzir a nossa esposa. Eu tenho experiência de falar às vezes para minha esposa: amor, como é que tá as tuas meditações? Como é que tá a tua busca em Deus? Como é que tá as tuas orações? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Eu procuro trazer, a Bíblia diz, eu creio, por isso eu falo. Irmão, abrir a boca, profetizar, orar, interceder no teu lar. Você deve entender que quando você chegar na sua casa, você tem que sim orar, interceder pelo teu cônjuge, ali pela sua esposa, pelos seus filhos. Você tem que interceder, você tem que buscar, você tem que entender a seriedade disso. Por quê? Eu descobri que hoje na sociedade, sabe por que as pessoas crescem? Principalmente tem tanto o homem como a mulher. Já cresce às vezes com um pensamento assim: homem nenhum manda em mim. Porque os modelos passados, em vez de passar autoridade, passaram autoritarismo. Dirigiram com força, lideraram com força. E hoje Deus está querendo liderar pela glória, pelo testemunho, pela graça dEle. E nesse texto, mas, de novo, 1 Coríntios 11, 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Irmão, isso aqui não é autoritarismo, isso aqui é um princípio de funções de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Deus nos deu tantas qualidades, Deus nos deu tantos dons, Deus nos deu um coração generoso, Deus tem transformado eu e você. Cada dia a gente tem recebido um canudo, sabe? O nosso canudo, cara, a nossa faculdade é todo dia, quando a gente venceu o mal, quando a gente venceu o nosso temperamento, irmão. Muitas vezes Jonathan, o que eu preciso? Eu preciso vencer o diabo, eu preciso vencer meu temperamento, eu preciso vencer, muitas vezes, palavras que não devem ser ditas, muitas vezes posicionamentos que não devem ser feitos. Eu tenho que ser modelo, mas para mim ser modelo eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Porque eu vou te falar, eu e você fomos colocados por Deus para impulsionar outros a amar. Porque outros vão querer vir na igreja por conta de você. Outros vão querer ter uma família igual a sua. Outros vão falar assim: o seu filho é diferente. Eu fico pensando, muitos filhos, muitos adolescentes e jovens, eles dizem: homem nenhum manda em mim. Você lembra que eu estava falando? Você sabe por que eles falam isso? Por causa que do lugar da autoridade que Jesus deu, o homem não está sabendo, muitas vezes, em alguns lugares, usar nas famílias, e vem o autoritarismo. E a criança cresce com aquilo, e vira adolescente, jovem. Quando ele casa, sabe o que ele fala? Homem nenhum, ou ela, especificamente falando da mulher, ela diz: homem nenhum manda em mim. E o homem cresce sem entender o que é autoridade, e vive um autoritarismo. Por quê? Porque a sociedade está pregando isso. Agora, se você prepara, que nem eu tenho um filho agora vindo, e eu ensinar na mansidão, na palavra de Deus, no comportamento, no meu testemunho, o meu filho, o caminho da verdade, e o porquê que é muito prazeroso, dar direção, dar destino, ele vai olhar, ou ela, não sei ainda, a gente vai ver se é menina ou menino agora, daqui 15 dias mais ou menos. E irmão, eu já estou pensando lá na frente, ele não vai nascer, ela não vai nascer, Deus, né? Deus sabe tudo, né? Eu não sei o que vai vir, homem ou mulher, mas eu já penso no que Deus quer fazer na vida do meu filho, da minha filha. Por quê? Porque eles não vão ser igual à sociedade, ela não vai ser traumatizada com o pai autoritário e com a mãe que não entendeu. Ah, não, pai, eu não quero casar não, olha esse homem aí.
ela já vai crescer desarmada. Porque hoje eu e você, nós temos que lutar, sabe por quê? O propósito da glória de Deus entrar na minha vida e na tua vida, muitas vezes, irmão, é a gente colocar muitas armas que a gente usa no dia a dia no chão. Eu colocar armas no chão e dizer, a partir de hoje eu dou a minha palavra e me posiciono diferente. Aí eu vou buscar o perdido lá fora. Olha, eu aprendi orar, falando aqui de oração. E eu comecei no cristianismo, eu comecei a interceder, orar, ter experiências sobrenaturais com Deus, evangelismos. Cara, uma vez eu orei para Deus, para que Deus coloque pessoas para mim que tivesse o último suspiro da vida. Era a última chance. Deus começou a mandar tanta gente enforcado, atirado, tiro na cabeça, coisas assim, assustadoras. Deus me colocava no caminho dessas pessoas. Quando acontecia, eu ia lá, tirava o cara do local onde ele estava, ia pegar o cara que estava na valeta atirado, o outro faqueado. Cara, eu orei, Deus me ouviu. Eu orei pela minha família, porque eu fui o primeiro a se converter. Minha família de início falou, não, eu não acredito ainda. Depois, todo mundo começou a entender e começou a vir para o Evangelho. Depois, a rua onde eu moro, os vizinhos que não me suportavam, esperaram um tempo, viram que era verdade, falou, eu vou seguir. Rapaz, a minha rua foi apelidada de Rua Azusa, por conta de tanto milagre e coisas que Deus fez. Sabe, as bênçãos de Deus já estão com você. Não é um pregador que vai te dizer que você vai receber. Já está a caminho que Deus tem para você, já está te seguindo, irmão. Amém? Já está te seguindo, a glória já está resplandecida sobre você. O posicionamento é eu e você agora de pegar isso com força, com autoridade e dizer, Pai, por gratidão, por posicionamento, eu quero viver isso, eu quero impulsionar essa qualidade que o Senhor me deu, eu quero colocar uma sinergia nisso e impulsionar, levantar, e esses princípios vão ser enraizados na nossa vida. Então, o que eu estou falando de temperamento, ouvir a voz das emoções, não é muito bom, a gente tem que equilibrar. Ouvir a voz do diabo, a gente tem que repreender, irmão. Se o diabo fala porque você não é capaz, repreenda em nome de Jesus, porque é o único que, eu vou te dizer, que não quer que você avance. Ele não quer que você avance. E você repreende ele em nome de Jesus, repreende todo pensamento, sabe? Oração, você tem que fazer a oração da sua mente, muitas batalhas travadas na mente. Eu digo para você, na sua família, você ora lá, ó, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento que não vem do Senhor, eu declaro, eu me posiciono, eu me aposturo a partir de hoje, eu não aceito isso na minha família, eu não aceito nenhuma infiltração maligna. Você começa a orar na sua mente, Deus vai te ouvir, Ele está te ouvindo. Você ouve a voz do Espírito Santo, você me prometeu que vai me orientar no caminho que eu devo andar. Então me projeta agora uma decisão, me capacita a ter carinho pela minha esposa. Sabe por quê? Porque amor é uma decisão, é um caminho, amor é um posicionamento. Amor não é um sentimento, porque quando se trata de sentimento, muitas pessoas viram refém. E quando o sentimento te coloca num posicionamento de refém, compromete sua decisão. Toda decisão baseada numa emoção, ela pode te comprometer. Às vezes um cara irado não está preparado para uma decisão. Às vezes uma pessoa que está ali debilitada por algum nível de guerra, não está preparada para uma decisão. Então respira, tenha calma. Aí depois que você conseguir ver as coisas com clareza, vai, conversa com pastores, com os líderes, na multidão de conselheiros a decisão sábia. Eu creio que Deus colocou um pastor nessa igreja com um coração de conselho, com um coração de, se você for até ele, com certeza você vai receber uma direção de Deus. Mas eu vou te dizer, não tente vencer sozinho. Tem coisas que a gente vence, tem coisas que a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, ter uma família é isso, irmão, entender ser cabeça
de Deus sobre mim e eu ser a cabeça do lar, é eu entender essa hierarquia, é eu entender esse posicionamento voluntário, agradável, nada forçado. Timóteo, agora a gente vai ler um versículo aqui, Timóteo, primeira na verdade, 1 Pedro, irmão. Depois é Timóteo. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, 3. Diz assim, 1 Pedro 5, 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vou ler de novo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui, irmão, Pedro está trazendo algo muito especial para mim e para você, como um exemplo, como eu e você deve ser exemplo. O pastor aqui, quando ele começou a orar, ele falou de exemplo, que a palavra de Deus mostra para mim e para você, para eu e você ser um exemplo, diante de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E para mim e você ser exemplo, custa. Sabia que custa? Porque custa decisões, custa um posicionamento de intercessão, de oração. Eu, quando me converti, cara, eu vou te dizer, sabe qual que foi eu vou te falar, eu era jovem, não era casado, então eu não poderia dar conselhos de casal. Eu não tinha dimensão para ir para esse nível de dar conselho, né, para um casal. Isso é caminhada, precisa de tempo. Mas eu me converti e a primeira briga, o primeiro casal que eu tive que, por Deus, ser conduzido para ter uma intervenção foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eu tenho mais 4 irmãos, enfim, eles estavam querendo se separar. Logo quando começou, eles foram para a igreja, se posicionaram, e começou a vir, sabe, né, que quando a prata e o ouro, ele começa a entrar numa alta temperatura, a impureza vai subindo. Mas é ouro, mas é prata, tem valor, mas tem impureza, e começa a subir. E a minha família estava passando por um nível de fogo, então eu olhei aquela situação e eu ouvi meu pai dizer assim: eu vou se separar da tua mãe. Ele falou para mim no serviço. Eu trabalhava com ele. Eu falei: pai, por que o senhor vai fazer isso? Já me deu aquela facada, né? Porque, poxa, que situação. Meu pai tendo esse posicionamento. A minha mãe, eu fui para casa, minha mãe em prantos, chorando muito por conta que brigou. E eu falei: cara, mas o que está acontecendo? Deus, eu não aceito. Eu comecei a orar e declarar que não, agora que eles estão se convertendo, já tem algum ano, 2 anos aqui, eu não vou aceitar isso. Comecei a orar e falei para Deus: Deus, o que eu faço? Porque eu não posso dar conselho de casal. Aí Deus me falou assim: você não pode dar conselho de casal, mas você pode dar conselho de caráter. E comece a chamar teu pai para olhar para você. E fala para ele se ele está enganado de quem é você hoje. Porque, irmão, eu vou te contar. Eu, quando fui para a igreja, eu não fui convidado por ninguém. Eu fui para matar um homem na igreja. Eu fui armado. Eu fui com a mente, não para buscar Deus. Aí eu te conto. Como que eu chego numa igreja e Deus me pega do jeito que eu vou te falar?
tá lá os pastores de prova. Quando eu cheguei, enfim, ali eu já fiquei endemoniado, não consegui ver mais nada na igreja. E Deus fez grandes coisas na minha vida, e foi fazendo, e foi testemunho em cima de testemunho, e eu cheguei e falei para o meu pai: o senhor sabe quem eu sou hoje, o senhor conhece quem é seu filho, e o senhor vai jogar tudo para o ar, agora que Deus está entrando na vida de vocês, está mexendo com vocês, vocês querem desistir? O senhor quer separar? Como assim? E realmente, meu pai e minha mãe me ouviram. Cara, é uma graça especial que Deus deu, e eles ouviram, e se posicionaram, e depois eu conduzi ele realmente ao meu pastor, porque eu não conseguia ficar com aquela situação na minha mão. Então eu fui usado por Deus para fazer os primeiros socorros, e já lancei para a mão do meu pastor. Aí eles chegou com intervenção e trabalharam na vida do meu pai e da minha mãe. Mas quem estava na linha de frente? Era eu, porque Deus me colocou lá. Eu não podia dar conselho de casal, coisas íntimas, porque não tinha dimensão. Mas de caráter, eu estava sendo afinado, como estou sendo cada vez mais afinado em Deus, a imagem e a semelhança. Então eu quero te falar sobre esses desafios. Você não é diferente de mim. Você tem grande potencial, grandes coisas o Espírito Santo quer fazer através de você. Grandes coisas, irmão. Deus quer te usar de uma forma extraordinária nessa cidade, Santo Antônio de Jesus, e aonde você pisar. Amém? Eu creio que você, com a gratidão, quando a gente estava adorando, só me vinha uma coisa na cabeça: a gratidão da onde Jesus me tirou. Só a gratidão. Para hoje eu entender o que é uma família, para eu entender o que é ouvir uma palavra, um ensino, ouvir e discernir essas vozes que rodeiam eu e você tão de perto, todo dia, emoção, voz do diabo e a voz de Deus. Vamos vamos até essa cachoeira e vamos se cobrir por esta nuvem, por esta neblina da graça de Deus. Porque tem coisas, né, irmão, que você vai ter que sumir da sociedade, ela não vai te ver, sabe por quê? Você vai estar lá, orando, intercedendo, persistente. Não, mas eu falei, mas eu pequei, porque o diabo ele é um especialista em dizer que você não é capaz. Eu te digo, você é capaz, mas você precisa realmente de uma decisão, como eu preciso e precisei de decisão, decidir. Eu decidi se aposturar em Deus. Eu decidi. Falei: Deus, eu decido se posicionar no Senhor e ponto. E eu comecei a ser discipulado, eu comecei a ser orientado a algumas coisas. E agora eu quero estar lendo com você um texto que ele vai fechar essa primeira fase, porque ainda eu quero ter um tempo de oração, de intercessão, eu quero contar algumas experiências para você sobrenaturais que Deus fez comigo, e através de mim, eu vi também fazer na vida de pessoas, porque eu creio que Deus está tocando na família de uma forma especial, mas Deus toca no ouvido. Como a gente faz um ouvir ativo? Alguém já ouviu falar sobre ouvir ativo? Levante a mão. Ouvir o outro ativo, ouvir ativo. Eu vou falar um pouquinho sobre ouvir ativo. Às vezes a gente ouve as pessoas em volta e esquece de ouvir Deus. Um ouvir ativo. Mas agora a gente vai ler Timóteo 3, 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo capítulo 3, 3. De 3 ao 4 a gente vai ler, amém? Diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia.
é isso que a gente estava falando aqui. Se a gente olhar para esse texto, que é o desfecho do que a gente está falando, entender em se achegar até Deus, a gente vai conseguir criar até os nossos filhos sem armaduras, sem armas também. Porque eu e você fomos desafiados todo dia a colocar armas no chão, para não atacar as pessoas. Porque o temperamento às vezes quer fazer com que a gente ataque. E Deus está falando, não ataca. Por quê? Porque Ele está criando eu e você para ser força dEle na terra. Família é um homem, é profeta, rei e sacerdote do lar. Vamos entender isso. Vamos buscar. Eu, quando fui ser discipulado nessa área, eu perguntava, o que é ser rei, sacerdote e profeta no meu casamento? O que é isso? Isso é para mim e para você. Ajudadora, mulher de Deus. Não chegue assim para o seu marido. Vá até Deus e fala para Deus, Pai, fala com Ele. Orienta meu marido. Sabe, é muito importante você pedir e orar para Deus orientar seu esposo, falar com ele. E nunca entrar num assunto quando os dois estão bravos, com temperamento forte, pisa no freio, ninguém fala. Eu e minha esposa fizemos assim, se eu fico bravo, ela me abraça. E se ela fica brava, eu abraço ela. E a gente decretou, ninguém dorme brigado. Ninguém dorme brigado. E outra coisa, a gente tem que orar olhando no olho. Pelo menos 5 minutos. Olhando no olho. Fazendo uma oração de ouvir ativo. Ela fala, amor, eu me sinto assim quando você faz isso. Eu não gostei quando você faz isto. Eu gosto quando você faz isto. E começa a falar. Só que isso é fala em oração, olhando no meu olho. E eu, em nenhum momento, interfiro, corto ela. A gente está casado há 1 ano e vai fazer 7 meses. Se eu não colocar em prática agora, quando que eu vou colocar em prática? Eu não vou procrastinar a minha família. Então, cara, vamos brigar por isso. Vamos brigar pela nossa família. E vice-versa. Aí, eu espero ela terminar de falar e a gente vai orar em cima do que ela falou. Eu não vou falar de mim ainda. Agora a gente vai interceder, porque eu preciso, agora ela me mostrou onde eu preciso me posicionar. Agora eu vou me posicionar, porque então vou pedir aqui a oração. Não, nada de justificar, nada de dizer alguma coisa. Isso é ouvir ativo, não justificar. Ouvir e entender, orar e vice-versa depois. E quando eu e você faz isso com Deus? Então é nesse ponto que eu quero chegar, nesse sobrenatural. Eu comecei a ser desafiado por alguns homens de Deus, além do pastor Luciano, o pastor Francisco, não sei se vocês já ouviram falar, o pastor Marciano, Ari, Luiz Gomes, Milton, vários homens de Deus que chegaram até mim e lançaram palavras proféticas, posicionamentos proféticos. Para você, eu creio assim, que aqui existe uma unção, irmão. Existe uma unção sobre nós aqui. Existe uma graça de Deus sobre nós, amém? Se eu e você respeita essa unção, sabe o que acontece? Você atrai ela para você. E a unção, ela te capacita para ser comissionado, te leva em lugares que as tuas pernas, que as tuas decisões, que a tua força, o teu dom não pode te levar. A unção, ela quebra o jugo. A unção remove o jugo. A unção, ela destralhaça qualquer nível de posicionamento. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é que me convence. Eu tenho sede, fome de mudar.
Graças a Deus, Deus colocou pessoas do meu lado que me diz, que me fala, cara, Jonathan, isso não está certo, isso está certo. Eu tenho pessoas que me dão direção em Deus, mas eu busco a palavra, e eu vejo que está lá o que eles falam. E nesse mover profético, eu e você agora, eu quero fazer um desafio para a gente entrar nesse mover profético. Você vai ser o profeta, o rei e o sacerdote do teu lar. Você vai se levantar de uma forma especial. Você vai começar a fazer um ouvir ativo. Quando eu fui orar, eu já estou sentindo uma presença especial do Espírito Santo para algo específico. E quando eu comecei a ser discipulado em oração, eu comecei a orar e foi 5 minutos, 10, 1 hora, aí eu virei 6 horas por dia, todo dia, durante muito tempo, mais de ano. E daí Deus falou comigo, você falou bastante, agora eu quero que você aprenda a me ouvir, que você pediu tanta coisa para mim, que agora você já está no nível que eu vou começar a pedir para você algumas coisas. Eu vou orar a você, vou te pedir, vou te fazer alguns desafios. Aí eu percebi que eu estava entrando em algo muito sério. Sabe por quê? Porque eu e você muitas vezes somos aquelas pessoas que pede muito para Deus. E quando Deus começar a pedir para você, você vai entender que quanto mais você se aproxima de Deus, maior o desafio que você vai ter. E maior a responsabilidade que eu e você vamos ter. E aí eu vi que não tinha tanto a ver com o tempo, mas tinha a ver com o meu ouvir ativo. Porque eu estava ouvindo o que Deus me pediu. E hoje eu quero que você, como homem e mulher, jovem que quer ter um futuro não marcado pela geração que não soube entender o que significa autoridade e foi muitas vezes conduzido pelo autoritarismo e foi ferido. Hoje Deus quer restituir isso. Deus quer te dizer, é possível você ser uma família de referência, modelo, entendendo a autoridade, entendendo o teu papel no lar, a tua função. E vai ser isso que a gente vai profetizar. Vai ser isso, nesse mover que eu e você vamos entrar. Eu quando estava orando e intercedendo, porque na Alcance, a primeira semana é de jejum e oração. Isso ano após ano. A primeira semana de todo mês é jejum e oração. E a gente realmente é sobre família. Então, mediante a tudo isso, agora a gente vai se levantar e vai começar a interceder. Amém? Eu quero que você se levante. Eu quero que você existe uma guerra que é sua e você vai guerrear pela sua família. Existe uma guerra que é sua. Existe uma guerra que você deve travar, que você não deve aceitar. Como jovem, eu creio que todo mundo quer sucesso. Mas então vamos orar para a gente ganhar no mundo espiritual, ganhar nos lugares celestiais. Eu queria que o pessoal da música, do som, os levitas, por favor. Por favor, eu queria que vocês subissem aqui e me auxiliassem junto, em nome de Jesus. E eu quero aqui estar, cara, vamos em nome de Jesus se posicionar. Sabe, uma pessoa que é militar, um leão, ele é leão. Se você olha, ele não precisa rosnar, ele não precisa fazer nada, mas ele tem uma autoridade, ele tem uma postura, ele tem algo que mostra quem ele é, a identidade dele. O militar, ele tem uma autoridade de falar para aqueles que ele delega, vem ou vai, faz ou não faz.
se posiciona ou não, fica de guarda, isso, aquilo. Ele tem voz de comando. Eu quero que você hoje entenda a voz de comando, a autoridade que Deus te deu. As bênçãos que Deus já te projetou, elas vão te acompanhar. Mas a autoridade que Deus te deu, o diabo não pode tomar. Porque se você entender a autoridade que você tem em Deus, o diabo, ele perde toda a garantia de engano. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele quer que o milagre ele deixa acontecer. Mas ele não quer que eu e você tenham um posicionamento de autoridade em Deus, na nossa família. E se eu e você entender essa autoridade, o diabo perde a autoridade dele, porque ele trabalha na cegueira, ele trabalha na ignorância, ele trabalha onde não existe luz. E hoje você tem luz, hoje Deus te posicionou de uma forma diferente, amém? Hoje a tua família não vai ser refém deste mundo, não vai ser refém, amém? Então agora vamos profetizar. Eu quero que você ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas, amém? Vamos estar entrando em guerra, todo nível de oração é um nível de guerra. E eu creio que Deus está fazendo grandes coisas, já está, os anjos já estão trabalhando. Amém? A unção toca onde o homem não pode tocar. Aleluia. A unção quebra o jugo, e o jugo já está sendo quebrado. O Espírito Santo é quem convence. Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós travamos uma guerra, nós declaramos um posicionamento, nós declaramos vida, nós declaramos, Deus, um testemunho eficaz, nós declaramos e profetizamos, em nome de Jesus, um posicionamento, nós profetizamos em nome de Jesus, um comportamento diferente, nós profetizamos no nosso lar, o Senhor conduzindo a nossa casa, nós declaramos, o Espírito Santo nos dá força para nos dominar. Deus ouve a oração desses irmãos, nós não aceitamos, irmão, uma tristeza. Deus, em nome de Jesus eu oro por cada um deles, que todo levante do inimigo, toda frustração, tudo aquilo que eles acham que não tem solução, em nome de Jesus, Pai, alinha os teus princípios aos teus guerreiros.